Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, que é isso? Não sei o quê. E ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Ai, amigo, nervosa com a senhora. Acabei de comprar um vinho topíssimo. Um vinho. 53 reais. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu, que chama é essa, viado? Meu Deus do céu! É tiro, viado! É tiro! Ai, meu Deus! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do podcast Rum Ai Ai, com esse áudio maravilhoso que rodou por todo o WhatsApp tocantinense, diretamente lá de Gurupi. A gente começa esse episódio que é o nosso primeiro. É o segundo e é o primeiro ao mesmo tempo, porque o primeiro foi o 0, um piloto, e agora a gente vem com esse episódio 1, com convidados, os nossos primeiros convidados. Daqui a pouquinho a gente apresenta. Oi, Jaque, tudo bem? Nossa companheira. E aí, Felipe, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast, mas estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio 1, que na verdade é o 2, mas agora que a gente entra de fato no que a gente se propôs a fazer com esse podcast. E hoje eu estou ansiosa aí para apresentar os nossos convidados, que hoje eles vão conversar com a gente, né, Felipe? Você ainda não falou sobre o que a gente vai falar hoje. E esse episódio, como você já deve ter visto aí, vai falar um pouco, vai ser um debate sobre o enfrentamento da Covid-19 aqui no estado do Tocantins. Esse áudio que você ouviu no início, só para contextualizar, foi um evento que aconteceu lá em Gurupi. Todo mundo achou que era tiro, saiu aquele boato na cidade, aquela boataria, é tiro, é tiro, é tiro, estão assaltando o banco de novo, e depois descobriram que não era tiro, que era só um engraçadinho que fez lá uma alteração no escapamento do carro e assustou todo o centro da cidade. Então não era tiro, fiquem tranquilos, mas esse áudio bombou aí no WhatsApp tocantinense. E já que esse é o nosso primeiro... O vinho topíssimo de 53 reais. E já que esse é o nosso primeiro que a gente está gravando por vídeo, né? Então quem está no YouTube já viu os nossos convidados, já tem um spoiler para quem está no podcast. Então é isso. Antes da gente apresentar os convidados, feedback, já que do primeiro episódio, do episódio 0. Como é que foi? Ai, gente, eu vou falar para vocês que eu me senti muito orgulhosa, assim, feliz demais, porque deu uma repercussão muito boa, recebi várias mensagens de... É claro, né? Quem tem amigo tem tudo. Então, assim, mas eu acho que a gente se lançou, foi uma boa proposta. Recebi feedbacks positivos, acho que é muito bom quando as pessoas podem contribuir com a gente de forma construtiva. Recebi várias dicas também. Acho que vocês podem falar sobre tais assuntos. Falei, segura a onda aí que a gente vai falar sobre coisa ainda. Mas foi muito legal. E você, Felipe, como é que foi esse eu gostei bastante. feedback? Eu gostei bastante. Recebi muito mais feedbacks com o Ai Ai do que eu já recebi com o Boto Fé Nesse Som, pelo menos do pessoal daqui do Tocantins. Então, eu fiquei muito feliz mesmo com a galera falando sobre, comentando no Twitter, alguns dizendo que não ouviam podcasts, não tinham costume em ouvir podcast, tinham dificuldade de concentração e tal, de se apegar a um podcast e conseguiu ouvir o Rum Ai Ai. A gente fica muito feliz. Gostaram muito da vinheta também. Né? Acho que a vinheta também é um grande trunfo aí do podcast. A gente espera até fazer outras vinhetas melhores com a linguagem tocantinense. Mas, já que nós temos 2 super convidados aqui hoje, né? Você quer apresentar quem? Eu vou apresentar ela, né? Gabriela Raia, nossa médica e artista tocantinense. Gente, o nome dela artístico é Raia, mas ela é a Gabriela Barbosa Pereira, tem 27 anos, é médica formada pela Universidade Federal do Tocantins. Ela atua na atenção primária no SUS, né, tendo trabalhado em regiões de conflito em comunidades do Rio de Janeiro, como a Vila Kennedy, Senador Camará. Camará, tá certo, da Raia? Isso, é Camará. Uhum. Morro do Dendê. Foi lá que ela fez a residência médica na área de medicina de família e comunidade, lá pela UFRJ. E agora, atualmente, né, depois que ela voltou para o Tocantins, atuou no Mais Médicos, trabalhando na região quilombola aqui no interior do Tocantins.
E agora ele está lá, trabalhando na periferia de Indianópolis, aqui também, lá na região sul do estado. Região sul não, região sudeste. Sudeste. Região sudeste do nosso estado. Bem-vinda ao Humaiai, Gabriela Raia. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estamos aí. E eu vou apresentar o nosso convidado, o principal twitteiro, eu sempre digo isso, o principal twitteiro nessa cobertura do Covid-19, não só na cobertura do Covid-19, mas essas informações que giram e que repercutem no WhatsApp, essas informações jornalísticas, a gente tem como referência o Daniel Leles, advogado, assessor de imprensa, repórter, editor-chefe da Rede TO e ativista LGBT. Daniel Leles, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Humaiai. Obrigado, boa noite para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero contribuir, né, com informações para que a gente tenha um debate bem produtivo e a gente possa levar informações para as pessoas. É isso, gente. Qual é o tema do nosso podcast? É Covid-19 aqui no Tocantins. Como está sendo o enfrentamento no Tocantins? Como está sendo a cobertura da imprensa? Como está sendo... Aí tem o Daniel Leles para falar sobre isso. Como está sendo quem está na linha de frente, que é o caso da Gabriela Raia. Então, esse debate é sobre o assunto do momento, Covid-19 no Tocantins. Jaque. Então, acho que a gente pode começar contextualizando um pouco e falar assim que a nossa abordagem falar um pouco sobre a Covid-19 no Tocantins talvez dar espaço e voz para grupos que estão sendo mais afetados, talvez, por essa pandemia. A gente sabe que dos reflexos da pandemia é o aumento das desigualdades, né, entre o nosso povo. E a gente vai trazer algumas abordagens, como que a periferia está lidando com a Covid-19, como que isso está afetando os indígenas aqui do nosso estado também. Mas, prioritariamente, eu queria assim, que vocês pudessem falar o que é que chamou mais atenção assim, de vocês desde que isso começou. Como que está sendo mesmo essa vivência profissional? Eu acho que a Raia pode falar um pouco como médica e o Daniel como um jornalista que está reportando, né, todos os dias e acompanhando bem os casos aqui no estado. Então... Bom, primeiro eu agradecer... pode... Não, pode falar, já. Pode falar. Eu ia falar para vocês começar. Tá certo. Bom, gente, falando assim da perspectiva que é onde eu atuo, que é a atenção primária, no interior do estado, a gente tem que começar falando de uma resposta um pouco tardia, assim, do sistema de saúde. Então, os EPIs demoraram a chegar, a gente teve uma demora também para os testes chegarem. Isso tudo fez com que nós, profissionais de saúde, que atuamos diretamente atendendo as pessoas suspeitas de Covid, tenhamos sofrido bastante, principalmente uma sobrecarga de trabalho e sem condições para atender as pessoas. Então, tanto que o próprio CRM conseguiu organizar um comitê para que as pessoas pudessem notificar e denunciar municípios que não estavam dando condições de trabalho para os profissionais, então não tinha máscara, não tinha o face shield, que é aquele capacete que a gente usa, né? A testagem também demorou bastante para chegar para a gente, então isso acabou que os interiores ficaram, quando comparados com Palmas e com Araguaína, que são os principais centros hoje de atenção, uma atenção mais complexa, né? Os pacientes mais graves vêm para Palmas ou vão para Araguaína. Então, os interiores ficaram assim um pouco mais deixados de lado. E hoje, a nossa luta, na verdade, é para que garanta que as verbas que foram repassadas garanta condições para nós atuarmos. Tanto que
caso vocês não saibam, a gente está vivendo hoje um momento de interiorização da Covid. Então, a pandemia começou muito forte nos grandes centros, né? Que eram centros que recebiam pessoas que vinham de fora e tudo. E hoje a pandemia está se espalhando aqui no Tocantins pelos interiores. É claro que a maioria dos casos ainda estão concentrados em Araguaína e em Palmas, só que o interior está tendo um aumento importante de casos. Então, nós que somos profissionais estamos trabalhando exaustivamente. Isso, inclusive, tem gerado muitos afastamentos, profissionais que também foram afastados porque eram grupos de risco, então eram idosos ou tinham alguma comorbidade, e aí os que ficaram trabalhando, que é o caso, né, ficaram trabalhando dentro de condições, assim, inadequadas para o trabalho. Então, hoje, a gente está revendo muito isso. E, assim, em relação à testagem também, sabe, Jaque? Porque quando a gente vê os dados do Tocantins, a gente pode até achar assim, nossa, tem poucos casos, né, quando comparados com outros estados. Só que a gente tem uma testagem muito baixa mesmo. Então, assim, são dados subnotificados. Tem muitos pacientes que não estão sendo testados, pessoas que estão sintomáticas e que, infelizmente, estão não tem acesso aos sem testes, ter a confirmação, né, do diagnóstico. E Exato. sobre a questão da assim, interiorização... a gente critica, mas a gente também... sobre a questão da interiorização, eu queria fazer um link com o Daniel, porque ele tem reportado desde o início da Covid e também tem acompanhado. Ele sempre publica, por exemplo, hoje mais 3 ou 4 cidades do Tocantins confirmaram positivos para coronavírus. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, que o Daniel pudesse falar como que ele acompanhou o crescimento e essa interiorização dos casos aqui no estado. Então, essa questão da interiorização de casos, ela fica evidente quando a gente leva em conta o quê? Que hoje a pandemia ela está presente em exatamente 118 municípios tocantinenses, que corresponde aí a 84,8%, ou seja, em outras palavras, a cada 10 municípios, 8 municípios já têm casos de Covid-19. Hoje, o que a gente observa é que essa interiorização dos casos, ela tem se dado de forma progressiva, mas cada vez de forma mais acelerada. Então, assim, antes demorava 2, 3 semanas para a gente ter uma quantidade X de cidades. Hoje, em um tempo, 2, 3 dias, a gente já tem mais 6, 7, 8, 9, 10 cidades entrando no ranking da Covid-19 no Tocantins. A Gabriela saiu, né? Saiu, mas pode continuar. Não, beleza. A gente foi orientá-la aqui. Eu estou acompanhando os casos de Covid, fazendo a cobertura desde o dia 18 de março, foi quando eu comecei a relatar as informações, né, de forma objetiva, de forma jornalística, no meu perfil no Twitter. No dia 18 de março, nós tivemos o primeiro caso confirmado de Covid-19, que foi inclusive de uma advogada de Palmas. A primeira morte foi no dia 14 de abril. Então, no dia 14 de abril, que foi a Romana, a servidora pública aqui do município de Palmas, que foi a primeira morte. Hoje, quase 4 meses depois, nós temos uma realidade muito preocupante. Por quê? Porque soma-se essa questão da interiorização dos casos ao fato de que nós estamos flexibilizando tudo. Então, nós estamos abrindo tudo novamente, estamos tentando retomar as nossas vidas a uma normalidade precipitada. Como consequência, nós temos tido o avanço da pandemia para as regiões mais pobres. Nós temos das cidades, as regiões mais pobres das cidades, e também para as regiões mais pobres do estado do Tocantins. Hoje essa semana nós completamos 200 mortes por Covid-19 no Tocantins. Hoje nós temos 211 óbitos. Inclusive, eu queria até fazer um parêntese, porque muito se fala que é uma doença que atinge velhos, que atinge pessoas que têm comorbidades.
E hoje, depois a gente pode até conversar com a doutora Gabriela sobre isso, hoje nós tivemos a confirmação de uma morte de uma adolescente de apenas 15 anos, moradora de Xambioá, que contraiu a doença, segundo o que eu pude apurar, depois de dar à luz a uma criança. Ela deu à luz a essa criança no hospital. Lá no hospital, ela se infectou. Ela não tinha comorbidade, ela não tinha nenhuma doença pré-existente e ela acabou falecendo no dia... Já faz alguns dias, a confirmação foi hoje. Ela morreu no Hospital Dom Orione, em Araguaína. Em Araguaína. Eu queria... A Rai entrou de novo? Ela entrou e saiu. Mas a gente tá... A minha mãe disse que a internet em Indianópolis é bem ruim. Tipo, ela também trabalha lá. Aí ela disse que pode ser isso? Ela falou alguma coisa, Felipe? Não, ela ainda ela não comentou nada aqui comigo, não. Ah, tá. Mas Não, a gente pode continuar o debate, é porque eu queria aproveitar que que o Daniel falou sobre a questão das mortes, né? O pessoal fala das comorbidades e tudo, que ela pudesse exemplificar, falar um pouco sobre isso e também sobre se ela já percebeu algum reflexo direto nos atendimentos básicos em relação à flexibilização do comércio, como que isso também pode estar afetando a saúde pública, né? Como que ela enxerga isso. E hoje nós recebemos a informação, Daniel, que a Praia do Peixe vai ser liberada, né? Sim. Inclusive, existe uma pressão muito grande por parte de alguns gestores, de alguns empresários, para que haja temporada de praia em alguns municípios. Alguns já descartaram essa possibilidade, como, por exemplo, Miracema, né? A não sei que tenha mudado de ideia, mas eles tinham cancelado a temporada. Pedro Afonso, que é uma cidade de referência quando se trata de praia, também fez um anúncio dizendo que só ia ter temporada de praia no ano que vem. Então, assim, o que a gente observa é que com isso nós já vamos fazer, dia 18, a gente vai fazer 4 meses em que nós tivemos o primeiro caso aqui no Tocantins. Então, o que a gente observa é que as pessoas elas estão querendo voltar à força ao normal, né? Então, assim, custe o que custar, né? Se isso vai custar normal que não existe, né? Normal que não existe, porque, na verdade, a gente hoje, eu vou falar para vocês, hoje o Tocantins está vivenciando o pior momento da pandemia. Por quê? Nós temos 211 mortes e nós temos hoje o recorde de internações. Ou seja, nós, desde o início da pandemia, nunca tivemos tantas pessoas internadas em UTIs, hospitalizadas com Covid-19. Só para vocês terem uma noção, são 169 pessoas internadas com Covid-19 no Tocantins. 62 dessas pessoas em UTIs, sendo 42 no SUS. Então, assim, a gente observa do penúltimo levantamento para o último levantamento foram mais 10 internações nas UTIs. Então, assim, a gente tem observado que quanto mais casos, e a gente teve 2 recordes essa semana, né? Um dia com 400 e poucos, 407 casos, o outro com 460 casos. Então, quanto mais casos, maior a possibilidade. A gente está chegando em 12 mil pessoas já infectadas pelo coronavírus aqui no Tocantins, né? E o que a gente observa é que esses números realmente, semanalmente, eles estão dobrando, duplicando, triplicando, porque de uma semana para outra a gente está confirmando 1.500, 2 mil novos casos. Isso sem falar nas subnotificações, né? Isso a gente está falando de pessoas que estão sendo testadas. E também outra coisa que a gente percebe muitas pessoas que relatam, às vezes testaram, mas que não apresentam nenhum sintoma. Então, isso quer dizer que existem muitas pessoas assintomáticas que, com essa flexibilização do comércio, principalmente, né, podem estar aí, estão transmitindo o coronavírus para diversas pessoas aqui no nosso estado. Oi, Raia, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. É porque você tá saindo e voltando. Não sei se isso tá aparecendo aí para você, porque talvez
Pelo seu Zoom, você pode continuar nos A ouvindo. internet tá ruim. A Essa, internet tá ruim, mas eu tô conseguindo acompanhar. tá, esse é um exemplo prático de como é difícil, por exemplo, você ter aula pela internet, caso volte às aulas pela internet. No interior, a internet é bem complicada. Já que você tinha uma pergunta para a Raia, vamos aproveitar que a Tinha, que internet deu uma ela tá aliviada aí. aí. Raia, Não, é engraçado, né? Que é doutora Gabriela. Como que é isso no dia a dia também? Primeira pergunta. Na verdade, a gente estava falando sobre a interiorização dos casos e a flexibilização do comércio, né? Que isso está refletindo na saúde pública. O Daniel apresentou vários dados aí também referentes ao número de internações ter aumentado. E você já percebe, por exemplo, na sua unidade, na unidade que você trabalha, como que está essa questão? Você percebe que as pessoas estão procurando mais? Está um caos? Como que está essa questão? Aonde você trabalha, na sua localidade? Como que você observa? Então, o que você está falando tem tudo a ver com o que a gente está vendo agora. Porque, assim, eu até brinco que a gente tem dois problemas. A gente tem o Covid e a gente tem o discurso do governo. Por quê? Nosso trabalho, enquanto profissional de saúde, é um trabalho quase que ideológico. A gente tem que estar o tempo todo falando para as pessoas, olha, você tem que ficar em casa, você tem que usar máscara. Olha, hoje o governo tirou o veto da obrigatoriedade de uso de máscaras em templos e no comércio, mas isso não tem nada a ver com o que nós médicos, nós profissionais de saúde falamos. Então, assim, essa questão da flexibilização é algo que... Pode falar. Estão me ouvindo? Então, eu tô te ouvindo. Sim. Pode falar? Então, essa questão da flexibilização é algo que está impactando muito no nosso trabalho no dia a dia, assim. Tem situações que eu tenho que ficar 20 minutos, assim, desconstruindo as fake news que as pessoas acabam introjetando, ideias absurdas de medicamentos milagrosos. A gente sabe que hoje não existe um tratamento específico para a Covid. E o que a gente faz é suporte, o que previne é isolamento, é o uso de máscara, higiene das mãos, uso de álcool gel e de sabão mesmo. E essa postura de flexibilização dos governos, essa pressão para realmente abrir o comércio de forma precoce, eu concordo com vocês, tem impactado sim no nosso dia a dia. Assim. Há um mês atrás, eu tinha 2 notificações de casos suspeitos por semana. Mais recentemente, em um único dia, eu tenho 5 notificações. Tem unidade de saúde. Saiu. Faz parte, né, É um exemplo prático de como é a dificuldade de comunicação. Mesmo. Você vê, os três estão em Palmas, a internet está ok. Tá ótimo, ok. Interior. Isso é um outro debate, né? Assim, que realmente Acho que tem sugestão para vocês. Sim, como que é? Já tá. Eu queria também perguntar, assim, porque uma coisa que eu observei essa distribuição Gabriela de cloroquina. Voltou? Gabriela, tá me ouvindo? Deixa eu voltar para fazer. Estou ouvindo, tá? Eu vou deixar. Porque você saiu. Eu vou deixar o seu vídeo. Eu vou tirar o seu vídeo porque eu acho que assim Que deixar melhor. a internet mais leve. Aí eu vou ficar só com o seu Tá áudio. bom, beleza. Tá ótimo. Como saiu, Raia, eu já queria fazer uma pergunta que serve para os dois, tanto para você quanto para o Daniel. Assim, como que é a questão do estímulo à automedicação, né? Distribuição, assim, eu já vi que teve municípios que estavam distribuindo cloroquina ou cogitando distribuir, né? Como que vocês observaram e podem pontuar em relação a isso? Então, eu posso responder? Pode. Depois eu falo. Pode, porque a minha internet está boa aqui, vou aproveitar. Mas então, assim, não existe nenhum tipo de base científica para uso profilático, ou seja, antes da pessoa ter sintomas de qualquer medicamento, primeira coisa. Segunda coisa, a cloroquina
nos últimos estudos embasados, caiu por terra, tanto que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a Sociedade de Infectologia, a Sociedade de Medicina Intensiva, todas elas tiraram nos protocolos o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina. Então, assim, os municípios que cogitaram isso, os profissionais que cogitaram isso, estavam fazendo isso baseados em estudos um pouco antigos, que estavam ainda observando alguma melhora, mas que não se sustentou. Então, hoje não está sendo mais usado. Para além disso, a automedicação é uma coisa que a gente sempre combateu, não se automedique, você que está aí ouvindo, não faça isso. Procure uma unidade de saúde. Se você... Vai de novo. Agora pode falar. Pode falar, Daniela. Então, o que a gente observa, Jaque e Felipe, é que nós temos também uma guerra contra a desinformação. Então, a guerra contra a Covid-19, ela envolve uma batalha diária contra a desinformação. E a desinformação, às vezes, é alimentada pelos próprios representantes do poder público, digamos assim. Então, a gente teve casos, por exemplo, de Xambioá, que é uma das cidades que lideram o número de casos no Tocantins, em que havia a distribuição de kits com a cloroquina para a comunidade. E nós tivemos mais próximo de nós, da nossa realidade, Paraíso, em que o prefeito, né, a gestão municipal, o prefeito, inclusive, que é médico, ele tem um posicionamento em relação à cloroquina e ele, enquanto médico, tem orientado as unidades de saúde do município a receitarem, sim, a medicação. Então, assim, nós temos essa questão da desinformação. Por quê? Porque ela vem lá de cima. Chega com o presidente da República falando que a cloroquina, ela ajuda a curar a Covid-19. Então, manda o Exército produzir uma quantidade X desse medicamento. Vai se criando a ideia do quê? Vai uma teoria conspiratória. Não, a gente já achou a cura e, na verdade, é só maldade de não quererem distribuir porque querem prejudicar fulano, cicrano. Então, assim, e aí a desinformação, ela custa caro. As pessoas também falam muito na pandemia da desinformação, né? A pandemia de fake news. E aqui no estado de Tocantins, a gente tem uma iniciativa muito interessante de alguns jornalistas, né, de alguns profissionais da comunicação, que é o Desminto, né? Que é um grupo de jornalistas voluntários de fake news. Então, aí tá nesse grupo a Gleise Nascimento, a Gina, a Gabriela Mello, Eduardo Azevedo, Brenner, Milena Ribeiro, Pedro Thiago, Rafa Lobato, Rai Viana e Herbert Araújo. E a gente entrevistou a Gleise para falar um pouco sobre como tem sido a atuação desse grupo aqui no Tocantins. Solta lá, Felipe. Oi, ouvintes do podcast Rum Ai Ai, esse podcast que é totalmente tocantinense, eu já virei fã. Oi, Felipe. Oi, Jaque, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Então, o Desminto foi criado por um grupo voluntário de jornalistas. A gente estava preocupado com a disseminação de desinformação em relação à pandemia de coronavírus, então resolvemos criar esse grupo. E a iniciativa rendeu muito, somos 10 profissionais, eu quero falar eles nominalmente rapidinho: a Angélica Lima, Brenner Rafael, Eduardo Azevedo, Gabriela Mello, Gina Geipel, eu, Milena Ribeiro, Rafaela Lobato, Rai Viana, Herbert Araújo e Thiago Pedro. Então nós nos unimos e começamos a desmentir as fake news que apareciam no grupo. Essas desinformações chegavam por meio das redes sociais do Desminto e um grupo de WhatsApp que nós colocamos à disposição das pessoas. As redes são no Instagram e Twitter, então @Desminto, e tem um grupo de WhatsApp também que vocês podem pegar o link nas redes sociais. Desde que foi criado, em março deste ano, já foram desmentidas mais de 20 fake news. Tanto desinformações locais quanto desinformações nacionais que acabavam reverberando aqui no Tocantins. Tem algumas desinformações que a gente ou desmentiu ou confirmou como sendo verdadeira, porque como um grupo de checagem, nós usamos a mesma metodologia das agências de fact-checking nacionais, né? Então, existem várias nuances numa desinformação. Às vezes ela é verdadeira, às vezes ela é falsa, às vezes ela é inconclusiva, ou às vezes ela é parte verdadeira e parte falsa.
Então tem uma bem curiosa que foi uma que nós desmentimos em relação a uma cidade do interior do Tocantins estar sendo cercada para que as pessoas que pudessem ter Covid não entrassem. A gente achou que era falso, estava circulando um vídeo no WhatsApp e por fim era verdadeiro. Agora, uma que nós desmentimos e era realmente falsa, diz respeito a um suposto print do G1 em relação a pessoas que estavam furando a quarentena, que um perfil que expunha essas pessoas estava sendo investigado, etc. Esse teve bastante visualização nas nossas redes sociais. Mas a gente teve outras também, muito importantes em relação a alguns medicamentos, ou pessoas que supostamente tinham a doença, e nós fizemos esse trabalho e continuamos fazendo. Agora um pouco menos, porque houve menos demanda, então isso significa que as pessoas possam estar mais conscientes, assim a gente espera. Mas é importante que a gente fique sempre atento à disseminação de desinformação, que é uma responsabilidade de todo mundo, não só de jornalistas, não só da gente que está nesse grupo de voluntários, mas de todo cidadão, porque hoje todo cidadão é um disseminador de informação, porque cada um de nós tem um celular, com redes sociais ou alguns grupos. Então, tudo que a gente recebe ou repassa, nós temos que ter muita responsabilidade. Tá aí, então essa foi a entrevista com a Gleise Nascimento, do Desminto. Daniel, já emendando que o assunto é comunicação, o que te causou mais indignação nessa cobertura? O que te deixou mais triste, seja de desinformação, seja de decisão do poder público? O que te causou que você ficou mais, assim, irado e triste? Então, ao longo dessa cobertura, eu vou falar agora como um jornalista que tem feito essa cobertura desde o comecinho. Eu tenho recebido algumas críticas. Por quê? Algumas críticas porque, na cabeça de algumas pessoas, eu deveria mudar o foco da minha cobertura, da minha abordagem das informações. Por quê? Eu falo do número de casos, eu falo do número de mortes, eu falo do número de municípios afetados pela Covid-19, eu falo da quantidade de pessoas internadas em UTIs, leitos clínicos. Então, eu faço uma cobertura macro, ampla. A questão é que muitas pessoas gostariam que eu falasse unicamente ou quase que exclusivamente sobre os casos recuperados, curados. Então, assim, ao longo dessa cobertura, eu recebi algumas críticas injustas no meu entendimento, porque a pessoa, você não fala de quantos estão curados. Eu falei, todo dia eu falo da quantidade de pessoas que estão curadas, mas o problema não são as pessoas que estão curadas, o problema são as pessoas que estão infectadas e que muitas vezes precisam do atendimento médico, hospitalar, e não vão ter por conta da irresponsabilidade de muitas outras pessoas. Então, nós temos que falar do problema justamente para que a gente não esqueça que existe esse problema, para a gente buscar uma solução desse problema. Quando eu falava de Araguaína, Felipe, lá no comecinho, que Araguaína teve explosão de casos, então, assim, alguns araguainenses achavam que eu estava perseguindo a cidade e privilegiando, prestigiando Palmas, porque eu era da capital, então eu estava falando mal de Araguaína, que eu não mostrava a realidade de Palmas, que eu deveria mostrar que... Diga. E eu falo assim que existe uma demonização da comunicação, né? Então, assim, o trabalho do comunicador ele tem sido questionado o tempo inteiro. Então, assim, você está cumprindo o seu papel, mas as pessoas estão te questionando se você... né? Então, assim, muitas... Diga. Pode terminar, pode finalizar. Muitas vezes, críticas até de tom pessoal, que a pessoa ofende a mim, o Daniel, que está por trás do jornalista, entendeu? Então, assim, aí se falou, nossa, eu recebi algumas queixas de pessoas de Araguaína e elas falavam, você só fala que Araguaína está ruim e Palmas está ótimo, está maravilhoso. Então, assim, são críticas que eu acho que são injustas. Então, assim, respondendo à pergunta do Felipe, ao longo dessa cobertura foi algo que me deixou muito triste, porque, assim, eu tenho outras atividades, eu sou assessor de imprensa, né? Tenho um site de notícias e, ao mesmo tempo, estou fazendo essa cobertura. Então, assim, eu disponho, né, direciono parte do meu dia para fazer a avaliação dos casos, descrevê-los,
tornar o mais objetivo possível essas informações e fazer essas informações chegar às pessoas. Então, assim, o que é algo que me entristecia, porque, assim, às vezes eu estava cansado. Lá no começo, os boletins eram divulgados à noite. Então, assim, 8, 9 horas da noite, eu parava tudo e ia fazer o detalhamento dessas informações. E aí, de repente, eu recebi uma crítica. Mas você não fala das pessoas que estão curadas, não estão recuperadas. E eu falei, não, mas essa informação está aqui. Eu não foco nela, apenas nela, porque ela não é o problema. Agora, é lógico que ao longo da cobertura eu tenho, em muitos momentos, que eu acho que é trazido um pouco de respiro para as pessoas. Então, assim, às vezes divulgo um vídeo com alguém saindo do hospital curado, divulgo uma foto, um texto contando, porque a gente teve muitos casos emblemáticos de cura, de recuperação, e eu busco também trazer essas informações, fazer um pouco, para equilibrar, mas mesmo assim a gente acaba sendo, de alguma forma, criticado injustamente por conta da cobertura. E muitas vezes por ideologia mesmo. Essas pessoas que criticam geralmente se identificam com um perfil negacionista. Então elas não querem saber disso. Elas não querem saber mesmo. É isso, entendeu? Essa informação ela vai na contramão daquilo que ela acredita. Então, assim, Felipe, muitas vezes eu recebi essas críticas injustas, e o que eu fazia? Eu tentava me desconectar, me desligar. Eu falei, não, eu vou silenciar, vou ignorar. Então, poucas vezes eu cheguei a responder a pessoa. Mas, assim, recebi muitas vezes esse tipo de questionamento por conta da cobertura. Tá? Muito bacana você ter falado sobre isso, Daniel, porque realmente a gente observa, assim, eu vejo assim, um boicote, né, aos profissionais da imprensa. Eu acho que isso também tem um peso pessoal de quanto você está disposto a continuar enfrentando aquilo. Então, parabéns por não ter desistido de nos relatar essas condições aqui no nosso estado. Seu papel, seu trabalho tem sido muito importante, muito relevante para a população tocantinense. Isso eu posso te falar, assim, do meu ponto de vista, né? Mas eu sei que as pessoas têm esse reconhecimento. E uma coisa que a gente tem percebido também é que a Covid tem afetado grupos minoritários, né? No domingo, o G1 divulgou que o Ministério da Saúde estaria enviando profissionais para a Ilha do Bananal, porque está tendo um surto de Covid-19 lá entre os indígenas. No domingo, já foram 81 casos confirmados, então eles querem fazer barreira sanitária, quer colocar as comunidades em isolamento. E eu procurei a Narúbia, que ela é uma ativista ambiental indígena aqui do nosso estado. Não consegui finalizar o contato com ela, mas ela me mandou um vídeo em que ela fala um pouco sobre essa questão de como está a Covid nas aldeias indígenas, né? Só apresentar a Narúbia rapidamente. Bom, né, a Narúbia, ela vem de família Carajá, no Tocantins, na Ilha do Bananal mesmo, onde está tendo esse surto de Covid. Né? Ela é ativista, ela é estudante de Direito, e ela teve esse envolvimento no ativismo por influência do pai dela, que é o João Uerreria, se eu não me engano, não sei falar o sobrenome direito. Uerreria. João Uerreria. Que o pai dela é um líder Carajá, que foi bem influente na fundação, e trabalhou na fundação, na FUNAI, né? Então, Felipe, pode soltar o áudio da Narúbia para a gente conseguir falar um pouquinho sobre isso? Esse é um áudio do Facebook da Playground. Rapidinho aí. Faz parte. O Saco faz ao vivo. Nós estamos sentindo toda a negligência governamental que, para nós, ela não chega a ser descaso, mas é um plano de governo. E uma prova disso foi o plano de contingenciamento lançado, né, pelo governo para povos indígenas. Há uma medida que é o isolamento domiciliar para, né, casos
que estejam na aldeia ou, enfim, casos a confirmar. Isso é impossível para quem conhece, né, a realidade indígena, você fazer um isolamento domiciliar, há um compartilhamento de utensílios na maioria dos povos, as casas são só de um cômodo, ou seja, quem fez aquilo não conhece ou fez de maldade mesmo, ou fez de má fé. Nós estamos sentindo, né, na verdade, essa covardia governamental com relação aos povos indígenas. Nós temos vulnerabilidades, essas culturais, como eu falei, nós somos de comunidade, então é muito mais fácil a propagação, caso venha, né, a entrar em uma aldeia indígena. Nós temos vulnerabilidades sociais também, muitos povos dependem de auxílios e dependem também das cidades. E aí, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia e que nós temos essa lembrança histórica das guerras biológicas, ou seja, utilizavam, né, as epidemias para nos exterminar, né? Jogavam roupas contaminadas nas aldeias ou davam algum objeto nas aldeias para dizimar os povos indígenas. E isso é uma história tanto do período colonial quanto do período ditatorial. Então a gente tem essa lembrança muito forte na nossa mente e é preciso que isso seja dito porque há um negacionismo histórico hoje, há um aproveitamento hoje covarde desse governo, né, dessa pandemia, para que o seu desejo de ocupação e de exploração das terras indígenas seja concretizado. Isso ficou muito claro na reunião ministerial, onde o ministro do Meio Ambiente, que na verdade não é ministro do Meio Ambiente, ele não deveria estar ali, né? E ele fala que nós devemos aproveitar para passar a boiada, para desregulamentar. Isso é muito grave, o que está acontecendo. Você ouviu aí o áudio da Narúbia para o Facebook da Playground. Para complementar a informação, peraí, já está entrando de novo. Errinho básico aqui, que depois a gente tem que corrigir. Mas vamos lá. Saiu uma nota do Conselho Indigenista Missionário Goiás sobre uma medida preconceituosa contra o povo javaé lá em Formoso do Araguaia. Essa medida é uma medida controversa, feita por pessoas lá enfim, não se sabe como foi feita essa reunião, mas não chamaram os indígenas e proibiram os indígenas de entrarem em Formoso do Araguaia. Então, assim, tá proibido, circulou no WhatsApp esse comunicado, que foi feita uma barreira para proibir exclusivamente a entrada do povo javaé na cidade, um caso bem claro de preconceito e discriminação que o poder público precisa estar de olho quanto a isso. Quem está de olho quanto a isso é o Observatório Social, uma iniciativa de vários grupos da sociedade organizada, vários grupos sociais, movimentos sociais, para observar essa situação da Covid-19 aqui no Tocantins. E eu conversei com a Patrícia Barba Malves, lá do Observatório Social. Ela vai falar sobre o trabalho desse Observatório Social. Vamos lá. Olá, eu me chamo Patrícia, eu faço parte do Observatório Popular de Saúde e Direitos Humanos do Tocantins, que é uma articulação de várias organizações e movimentos sociais do campo e da cidade aqui do estado. O observatório ele surgiu da necessidade de acompanhar e registrar as condições de direitos humanos no contexto da pandemia da Covid-19, partindo do direito humano à saúde para os demais direitos humanos, especialmente dos grupos historicamente vulnerabilizados, como crianças e adolescentes, pessoas negras, indígenas, camponeses, quilombolas, mulheres, pessoas privadas de liberdade, enfim, todos esses grupos. Nesse sentido, nós do Observatório temos nos reunido e elaborado materiais sobre a situação da Covid-19 no Estado. Com base nisso, encaminhado ao poder público diversas recomendações, além também de tentar incidir junto aos órgãos de controle e na imprensa.
É importante destacar que o observatório é uma iniciativa totalmente voluntária. Nós não temos a estrutura de um observatório tal qual como nós conhecemos, né, o que acaba limitando o alcance das nossas ações, mas a gente segue firme na importância desse trabalho, né, porque a gente entende que é crucial nesse momento. Atualmente, a situação no nosso estado é muito preocupante, assim como em todo o país. Nós já vivemos uma crise sanitária, econômica e social que não foi criada, né, não surgiu com a pandemia, ela foi agravada pela pandemia. E como antes, os grupos vulnerabilizados seguem invisibilizados nos dados e nas políticas públicas. Então, eu poderia citar aqui vários aspectos do que nos preocupa enquanto observatório, mas como o tempo é curto, eu vou me limitar a uma questão fundamental, que é a transparência sobre os dados da pandemia. Em junho, nós divulgamos pelo Observatório uma nota técnica, questionando uma série de dados básicos que não estão sendo disponibilizados de forma clara pelo governo do Estado, como, por exemplo, o número de leitos e a taxa de ocupação de leitos. Se um dado tão relevante para embasar as ações de combate à pandemia não está sendo divulgado com clareza, é possível imaginar que dados mais refinados sobre as populações mais vulneráveis, como indígenas e pessoas negras, sequer são citados, mesmo em casos previstos em lei, como é o caso das pessoas negras. Esses dados são fundamentais para que a população tenha clareza da situação da pandemia no Estado e que possa também cobrar por políticas públicas de enfrentamento à Covid. É importante entender que todas as nossas mazelas sociais, elas não só continuam acontecendo durante a pandemia, como foram agravadas por ela. Então, ter acesso a esses dados é fundamental para que a gente não invisibilize essa luta, né? Enfim, é um debate muito extenso, então eu peço que vocês acompanhem as redes do Observatório. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Eu peço que vocês ajudem a divulgar os nossos documentos, que vocês conheçam os nossos documentos, para que assim a gente possa fazer pressão no poder público. Nós sabemos que a pandemia deixou muitos de nós com uma sensação de impotência, né? E apoiar essas iniciativas é fundamental. Então, sigam as nossas redes, agradeço aqui o espaço cedido pelo pessoal do podcast e estamos na luta. Um abraço. A gente ouviu o áudio aí da Patrícia. Deixa eu ver só terminar. Patrícia Barba Malves. A gente ouviu o áudio da Patrícia, do Observatório Popular aqui do Tocantins. Ela falou, pediu apoio para seguir nas redes, então eu vou reforçar que no Instagram está @Observatório Popular _TO. Raia, tá por aí? Tô aqui. A gente ouviu essas entrevistas, aqui, né? Eu queria só complementar uma coisa, Jaque. Pode falar. Então, porque quando a Naruba fala sobre essa questão da facilidade de transmissão em comunidades indígenas, é importante falar que nas periferias também acontece isso. Eu trabalho em periferia, agora, né? Então, tem aglomeração de pessoas, tem vielas que tem várias famílias, casas que tem... Então, pode fazer, era essa a pergunta. Então, vou fazer a pergunta. Pode continuar. Então, assim, vielas que moram várias pessoas. Era essa? Mais alguma coisa? Eu ia perguntar. Continuando, eu ia então. Pra você, então, tem Pode falar. Não, eu ia perguntar, assim, eu sei que você trabalha, né, numa unidade de saúde da periferia de Higienópolis, e também que, assim como nas comunidades indígenas, né, que o pessoal tem essa cultura da aproximação também, a gente sabe que nas periferias as pessoas moram em casas pequenas, dividem espaços, não param de trabalhar, e eu gostaria que você fizesse observação em relação a isso, né, como você tem observado o lugar onde você trabalha mesmo. Sim, na verdade, existe um recorte racial e um recorte de classe na pandemia. Hoje a gente está vivendo um momento em que cresce nas periferias, especialmente as periferias urbanas, então as favelas, as comunidades, é o que acontece também onde eu trabalho especificamente. Então, aumenta exponencialmente, né? Se tem um caso, esse caso, na verdade, está... Atrás dele tem pelo menos mais 5, que são pessoas que normalmente moram juntas. E racial, porque a gente sabe que a maioria da população brasileira é negra, no Tocantins também,
E do ponto de vista de saúde, são as pessoas mais vulneráveis, porque são pessoas que têm já um déficit de saneamento, se alimentam mal, então acaba que a imunidade também já é mais prejudicada. Então, realmente a pandemia, ela deixou mais evidente crises e problemas sociais crônicos do capitalismo e do Brasil, e que é importante também falar da questão das mulheres, né, porque a moça até do observatório falou isso, as mulheres hoje, no contexto de pandemia, que estão em casa com seus filhos, que não estão nas creches, estão tendo uma carga maior de trabalho e estão sofrendo mais violência doméstica. Isso chega na saúde da família porque a gente tem que atender mulheres que estão com caso suspeito. Então, saiu. A Raia saiu, eu acho mas é um momento, a gente pode ouvir os áudios enquanto ela volta para finalizar. A gente entrevistou pessoas da periferia de Palmas e depois eu vou falar que eu sou periférica. Vamos lá, eu ouvi duas pessoas, o Cláudio Reis, que é morador do setor Presidente Lula, em Araguaína, e também entrevistei a Alana Linhares, que é professora e é moradora também de uma comunidade periférica em Gurupi, o Vila Verde, mais conhecido como Setor Malvinas. Então vamos lá primeiro com a Alana, de Gurupi, e depois o Cláudio Reis, de Araguaína. A gente tem duas situações, a meu ver. Eu falo da periferia do meu bairro, né, que é o Setor Malvinas, aqui em Gurupi. A gente teve aquela primeira situação, que foi a suspensão das aulas, e, na minha opinião, foi importantíssima a suspensão. A partir do dia 16, teve o decreto, né, do governador Mauro Carles suspendendo as aulas. Então, naquele momento, nós ainda não tínhamos casos confirmados, mas foi de extrema importância, porque, assim, dentro da escola, um vírus se dissemina muito rápido, obviamente, não tem como fazer isolamento dentro de uma escola, né? E esses alunos poderiam levar, obviamente, esses vírus para suas famílias. Então, foi importantíssima essa medida naquele momento. Então, assim, foi muito importante para que dentro da periferia não se disseminasse o vírus, né? E naquele primeiro momento também, eu vi que as pessoas, elas cumpriram mais esse isolamento, esse afastamento, né? Você quase não via ninguém na rua, você não via as pessoas visitando umas às outras e tal. As pessoas só iam mesmo, só saíam na rua se fosse extremamente necessário. Então, eu observei muito isso. Já depois que a coisa foi se afrouxando um pouco, o comércio foi reabrindo aos poucos, né? Primeiro funcionando aí em revezamento, depois abriu, né, todo mundo, começaram a abrir o dia todo. Então eu vi que houve, assim, um relaxamento da comunidade em relação a isso. Eu já vejo as pessoas irem ao supermercado sem máscara, andarem sem máscara. Então, assim, é um pouco complicado, né? E a periferia de Gurupi hoje, ela é menos atingida pelo Covid do que o centro da cidade. O foco maior de Gurupi hoje está no centro da cidade, não na periferia, mas eu atribuo o fato da periferia não ter sido tão atingida pela suspensão das aulas. Eu acho que foi de extrema importância, né? E também, quando é o caso, converso com outros colegas também que moram em periferia, geralmente, quando acontece um caso na periferia, os casos da periferia são trazidos do centro da cidade. As pessoas se deslocam para o centro da cidade, trabalham ali, né, no centro, na Avenida Goiás, então exercem suas atividades no centro, no comércio, acabam contraindo o vírus e levando para a periferia. Tá aí o áudio da Alana. Agora a gente vai para Araguaína com o Cláudio Reis, morador do setor Presidente Lula. Meu irmão, aqui no setor Presidente Lula em Araguaína, periferia, bairro de periferia, pelo menos aqui como presidente eu te falo que é um descaso total na área da saúde. Sobre a pandemia, eu mesmo já fui um caso positivo, minha esposa foi caso positivo. E a gente não tem como ter isolamento. O pessoal mora nas casas, a gente mora em casas muito apertadas, pequenas, não tem como se isolar. E as informações é só através da internet e muita gente não tem acesso. Como é periferia, a gente aqui não tem sequer um agente de saúde para estar informando as pessoas. Então, para mim, nessa área, aí só Deus na causa. A gente fica totalmente largado ao léu. E que eu saiba que dentro do setor Presidente Lula tem muita gente com casos de Covid-19. Uns já se curaram, outros estão de quarentena. Mas é um passando pro outro, porque não tem como se isolar. Entendeu? É muito complicado.
Aí até o acesso para a gente sair do bairro, porque não tem mais coletivo, para a gente sair para ir procurar ajuda é muito complicado. É muito difícil a região periférica. Só Deus mesmo para nos guiar, mesmo ter misericórdia de nós. Então tá aí o áudio de Araguaína, são dois contrastes de Gurupi e de Araguaína. Araguaína tem mais casos confirmados que Gurupi. E aí eu já vou voltar para Gabriela, porque o áudio cortou, a internet dela caiu bem quando ela falava da situação das mulheres. E aí depois, Gabriela, que você continuar a falar sobre a questão das mulheres, você já pode emendar sobre também, se você quiser falar mais sobre a questão da periferia. Se você ouviu os dois áudios também, se você quiser comentar. Sim. Então, eu ia falar sobre a questão das mulheres no que concerne a violência, porque, assim, a gente sabe que as mulheres agora estão tendo uma carga ainda maior de trabalho, porque estão tendo que ficar com seus filhos em casa, e a gente, infelizmente, essa atividade acaba sendo delegada para a mulher, de cuidar dos filhos, e os últimos meses tem sido de aumento da violência doméstica. Isso acaba recaindo em nós, na atenção primária. A gente atende mulheres com suspeita de Covid, que estão iniciando quadro de depressão, que estão iniciando transtorno de pânico, que estão em casa com maridos violentos. Muitos serviços estão parados, então isso acaba realmente gerando uma carga, e a maioria dessas mulheres são mulheres negras. Então é um recorte também racial, é uma epidemia que está deixando as pessoas que já são vulneráveis ainda mais vulneráveis, pessoas que precisam trabalhar. Ai, caiu de novo. Nossa, enquanto ela volta, eu vou fazer um comentário sobre a periferia. Assim, né? Eu moro no Lago Norte, aqui em Palmas. É uma região periférica. E eu tenho observado, assim, a gente não tem aqui na região. Primeiro que não passa transporte coletivo aqui, nunca passou, e horário normal, assim, a gente nunca teve acesso. Por exemplo, a questão do transporte público foi uma das coisas que o rapaz de Araguaína citou, né? E aqui a gente não tem um posto de saúde para fazer esse atendimento básico, assim, de atendimento à comunidade. E eu vejo que a desinformação, a falta de informação tem contribuído muito. Assim, eu passo pelas ruas e as pessoas estão aglomeradas na frente dos mercadinhos, dos comércios, fazendo seus próprios comércios. O meu vizinho abriu um espetinho essa semana, e aí até tinha comentado com a Haroldo, eu falei, nossa, mas abriu um espetinho no meio da pandemia, né, sem botar mesa, cadeira e tudo. Aí eu falei, não, mas vamos comprar para ajudar, né? Tipo, a gente comprou, que é vizinho, só pediu. E ele falou que trabalhava com eventos, né? Ele fazia drinks e fazia churrasco em festas, em eventos. E ele não tem como pagar as contas. Então, assim, ele está fazendo o que ele pode, né? Então, assim, acho que a realidade da periferia é essa. As pessoas não podem parar de trabalhar. São domésticas, trabalhadores, garçom, pedreiro. Então, assim, a gente sabe quem as pessoas que ocupam a periferia. E essas pessoas não param de trabalhar, né? Elas continuam atendendo as classes mais altas. Só uma observação mesmo. Gabriela, mais uma chance aí para você terminar sobre essa questão das mulheres. E aí eu já vou emendar uma outra pergunta para você, sobre a questão dos profissionais de saúde, que você tinha me falado que no momento quando eu te pedi a entrevista, lá 3 dias atrás, você estava de isolamento porque a sua enfermeira tinha pegado Covid-19. Como é que tem sido digamos, a cobertura do Estado para atender também os profissionais de saúde, dar as condições básicas para vocês trabalharem e poderem exercerem seu trabalho com segurança? Só concluindo em relação a mulheres, o que eu disse é que realmente se aprofundou a violência contra a mulher. A gente está tendo mais doenças mentais, então depressão, transtorno de ansiedade, por causa dessa violência, por causa da carga de trabalho. Em relação a nós profissionais, o que a gente sente, é muito triste falar isso, gente, mas é que a gente é descartável, assim, que a nossa vida não tem valor, porque
Primeiro que o governo não faz nenhum tipo de homenagem à quantidade de profissionais que morreu, e isso é grave. Segundo, não temos condições e a gente está sendo mais cobrado pela população, mais cobrado por todo mundo, e a gente não está ganhando nem R$1 a mais por isso. Tem muitos profissionais, inclusive, com salários atrasados, profissionais que não recebem a insalubridade, que é referente à nossa exposição. E a outra coisa é que muitos profissionais... Caiu. Dessa vez eu vou... Deixa eu ver como é que a gente faz. Jaque? Eu acho que assim, nesse momento, é só falar. Essa parte da Raia que deu essa gravação, a gente vai com esse áudio aqui pro YouTube, tudo bem. Mas acho que ela pode mandar, Felipe, ela falar um pouco sobre isso, a gente incluir na edição para não ficar cortado. Tá. O que você acha? Né? Eu acho que fica melhor, e assim, que ela consegue concluir uma fala e um pensamento nesse vai e vem. Gabriela? Daniel, tá por aí? Você tá aí, Gabriela? Oi, tô aqui. Gabriela, como essa fala sua é muito importante, depois eu vou pedir para que você nos envie um áudio falando sobre essa situação dos profissionais de saúde, que aí depois eu faço a edição e coloco também. justamente nessa fala. Certo. Então é isso, vamos dando encaminhamento para o final aqui do nosso debate, nós já ultrapassamos o nosso tempo. Você tem mais uma pergunta para o Daniel? Eu queria que o Daniel assim, comentasse sobre as entrevistas que a gente falou, finalizasse esse raciocínio aí. O que você viu dessas entrevistas que a gente apresentou? Que ponto que você pode destacar ou fazer suas considerações finais mesmo? Tá certo. Então, o que a gente observa é aquilo que a gente estava falando mesmo, de que a Covid-19 ela está chegando aos grupos minoritários, a comunidades tradicionais, a regiões periféricas. Só para você ter uma noção, a gente ouviu aí os desafios que essas pessoas que vivem na periferia de Gurupi, de Araguaína, vivenciam. Aqui em Palmas, se a gente for ilustrar também, até um tempo desse, nós tínhamos o maior número de casos na quadra 706 Sul, que é aqui mais pertinho do centro, né? Hoje a realidade é totalmente diferente. Hoje a gente tem 115 casos só na Aureni 3. E a segunda região com mais casos é o Taquari, que tem 64 casos. Então, assim, e a 706 Sul, que já foi a região que com o epicentro, com o maior número de infectados, ficou bem para trás. Hoje tem 55 casos e boa parte desses casos são já de casos recuperados. Então, assim, a gente vai vendo a doença indo mesmo para as periferias, para as pessoas que não têm possibilidade de ficar em casa, muitas vezes têm que trabalhar, muitas vezes não têm condições de estar cumprindo ali as recomendações corretamente, porque precisa de uma máscara e às vezes a máscara está surrada, não tem dinheiro para comprar uma máscara nova, aí usa uma máscara que já não protege tanto, não tem condições de estar ali com álcool gel o tempo inteiro higienizando as mãos, porque álcool gel também tem um preço. E para muitas pessoas, isso vai pesar no orçamento delas, afinal de contas, elas já estão numa situação de crise econômica, né? De crise, é verdade. Econômica. Então, elas não vão ter, igual uma pessoa que está aqui no centro de Palmas, que tem um emprego, que tem estabilidade, não é a mesma realidade. Mas quando nós tivermos a necessidade dessa pessoa ser internada, ela vai para o mesmo lugar que eu aqui, muitas vezes, vou, que é o hospital público, que é o SUS. O SUS é a porta de entrada para a maioria dos casos de Covid, para a maioria dos casos que necessitam de internação, hospitalização. Então, assim, hoje nós temos, aí volta lá para a realidade de Araguaína. Araguaína, todos os leitos de UTI do regional estão ocupados, e leitos clínicos também. Aí nós temos um contrassenso, porque no mesmo dia que a gente sabe que está 100% ocupado o uso do regional, a gente tem uma decisão do prefeito de liberar o funcionamento de bar, de praias. Então, assim, é complicado, porque a gente está no pior momento e fazendo as piores escolhas. Essa é a impressão que eu tenho
a gente está relaxando no pior momento. Então, com isso vai aumentando a internação, vai aumentando o número de pessoas que vão a óbito por causa da Covid-19. Então, assim, eu, ao longo dessa cobertura, eu já estive preocupado, já estive triste e hoje eu estou desesperado. Essa é a verdade. Desesperado com a realidade dos números, com a realidade dos fatos. Porque o que eu vejo são situações de flexibilização nos municípios, em que o comércio não essencial tem funcionado, uma movimentação muito grande de pessoas, não no comércio, mas até agora há pouco a gente sabia de bares em Palmas lotados. Eu fui dar uma voltinha no Parque dos Povos Indígenas ali de carro, passei, eu nunca tinha visto tanta gente no Parque dos Povos Indígenas. Então, assim, centenas de pessoas, centenas amontoadas, se acotovelando para fazer atividade física. Então, assim, as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, eu acho, e agora estão querendo se libertar dessa necessidade e estão na rua. Então, estão aglomeradas. Agora a gente tem uma proibição aí de consumo de bebida alcoólica, e eu acho que era um ponto muito importante que a gente não mencionou, mas que eu gostaria de fazer esse parêntese, que aqui em Palmas existe sim uma relação entre o consumo de álcool e as aglomerações. Por quê? Porque a gente vê que a maior parte das festas e aglomerações em estacionamentos envolvem álcool. Tem relação com o álcool. Então, assim, agora, tanto é que teve uma proibição de consumo, né, de bebida alcoólica em estabelecimentos e também em áreas públicas. Só uma notícia mais nova em relação à Dianópolis, da nossa amiga Raia, da doutora, é que hoje o município decretou a flexibilização, né? Então, por 14 dias, o comércio não essencial vai fechar as portas. Então, como medida de enfrentamento à Covid-19, por causa do aumento dos casos no município. Então, assim, já ao menos diante dessa realidade de flexibilização que a gente tem visto nos municípios maiores, nos municípios com muitos casos, já é alguma coisa, já é uma ação. Tem também um lockdown agora, recentemente, em Santa Terezinha. Tivemos um lockdown, estamos tendo, na verdade, ainda um lockdown em Araguaçu. Então, assim, a gente vê decisões acertadas, corretas, pensadas, que levam em consideração a ciência, e a gente vê decisões precipitadas, tomadas, no meu entendimento, de forma não apropriada para o momento. E Então essas são as considerações finais que eu tinha a fazer. Eu agradeço aí a oportunidade de estar podendo conversar sobre isso. É muito bom, porque eu vou falar aqui para vocês, eu faço essa cobertura, mas é uma cobertura solitária. Eu trago os dados, como o Twitter, às vezes a pessoa questiona, faz uma pergunta, mas a maioria das pessoas só veem o conteúdo, mas não falam nada, às vezes curte, às vezes dão RT, mas assim, é uma cobertura solitária, então eu acho bom até quando eu tenho a oportunidade de poder falar sobre isso com outras pessoas, entendeu? Assim, conversar, dialogar sobre isso. Que bom que a gente está podendo oportunizar esse espaço também. Eu compreendo, assim, é algo que a gente conversa entre pessoas, mas a gente não trouxe ainda para um debate, assim. Eu acho que ainda não tinha visto isso. É isso. Então a gente está caminhando aqui para o fim do nosso debate, mas nós temos nosso encerramento, e nosso encerramento é daqueles. Primeiramente, ouçam esse áudio aqui. Rapaz, assim que acabar essa quarentena, eu vou chegar cedão numa seresta só pra me escutar o locutor falar o... Alô, teste, som. Alô, menino da mesa, testando. 1, 2, 3. Aí o cantor já tá lá mexendo no teclado pra ninguém chegar perto. Aí ele começa o maquinário. Eita, Jacha, aí a mulher gritando dos espetinhos pro menino não pegar os espetinhos. Sai daí, Split Fly! Eita, Jacha. Ô, Mário! Aí dentro, mãe. Aí começa a passar aqueles bebinhos pedindo música. Passa um gato velho e pisca o oi pra você.
like the sea. É bom demais. Ô, quarentena que não acaba. Be a friend that I want. O que o povo tá sentindo falta de uma seresta dançante, hein, galera? Rapaz, a gente não se que, contém. a gente que mora, você que mora na periferia, já que eu que moro, já morei muito tempo em Gurupi, na periferia, a gente sabe tanto que uma seresta dançante é forte no interior. E o povo tá sentindo falta mesmo. Esse áudio não tem áudio tocantinense, mais tocantinense do que esse, né? Resumiu tudo. Com certeza. E aí, vamos para alguns comentários que bombaram no Twitter essa semana, Felipe? O que você destaca aí? Olha, de destaque do Twitter palmense, eu vou compartilhar minha tela com o pessoal aqui. Vamos ver se vocês vão ver minha tela. E aí eu queria mostrar um tweet aqui um tweet de hoje, do Marlon Luiz. E eu acho que esse tweet vai dar um gatilhozinho em vocês. Vocês estão vendo aí? Com certeza. Eita. Gatilho. Vocês estão com saudade de uma praia, de um rio? Mas, olha, ó, gente, a gente tá com saudade, mas a gente não tá incentivando ninguém para ir pra praia, não, viu? Fiquem em casa. Mas fiquem com essa imagem aí, saudade, porque quando voltar a gente vai fazer essa baciada de só peito. saudosismo. E, além disso, hoje também teve uma discussão no Twitter sobre... Deixa eu só ver como é que eu faço para não parar de compartilhar minha tela com vocês. Depois eu edito isso aqui. Mas tudo bem, vamos continuar assim. Teve uma discussão hoje no Twitter sobre qual cidade é melhor, Miranorte ou Miracema, que é uma clássica disputa que existe entre cidades aqui, né? Palmas, Gurupi, Araguaína. Hoje teve entre Miracema e Miranorte e foi trend topics aí no Twitter tocantinense. Só maior em todos. E eu queria falar, assim, comentar uma coisa que hoje nas redes o Lanterna se despediu da gente, né? Assim, por um tempo, por um período indeterminado, não para fechar as portas, mas eu gostaria de saudar o Lanterna, que foi a casa que me acolheu, assim, que se hoje existe DJ Jaqueira, porque um dia eu insisti muito para ocupar a cena e o Lanterna me deu espaço. Lanterna que sempre foi muito importante pro público LGBTQIA+, também aqui de Palmas, Tocantins. Acho que sempre foi uma acolhida, sempre foi um lugar de pertencimento, um lugar de liberdade, pelo menos para ser quem você é, sem medo de julgamentos. Então, queria deixar o meu beijo pro Lanterna, meu agradecimento por tudo que já contribuiu para nossa cidade e esperar que isso tudo passe logo e que a gente volte com força total. E agora vamos às recomendações da semana, que é o nosso quadro final. Recomendações da semana, mas recomendações locais, de conteúdo local. Eu vou começar pelo meu, aí eu vou fazer assim no sentido horário, pelo menos que é o que eu tô vendo aqui. Aí eu vou para Gabriela, depois eu para Jaquei e finalizo com Daniel Leles. A minha recomendação da semana vai pro vídeo Boiúna na Toca, que é um projeto que foi patrocinado pelo edital da Fundação Cultural de Palmas. É a galera da Vósfera, uma banda de metal de Palmas. Eles fizeram uma versão acústica do álbum deles, que é um dos melhores desse ano. E o álbum ele tem essa ligação do metal com a cultura regional. E tem participação da Yasmin, a Vera da Boca de Cantora. Tá lindão, tá lá no YouTube. Vósfer prestigia a cena local. Tem a Raya aí também, vamos ouvir a Raya. A Raya tá para lançar álbum novo. E Raya, o que você tem para recomendar pra gente? Então, gente, a Jaque no começo falou que eu terminei residência no Rio, né? Mas eu não terminei a minha residência na UFRJ porque eu fui mordida pelo bichinho da música. E aí eu queria convidar todo mundo que gosta de música autoral feita por mulher. E eu tô no Spotify e tô também nas plataformas, na Deezer, enfim. Com já 2 músicas lançadas em breve, meu disco vai estar aí para todo mundo escutar. Ou sua casinha. Tem um clipe, né, no YouTube. Sim. Sim, Jaque. tem clipe, tem muita coisa nova para vir também. Jaque, agora tu.
Oi. Então, eu tenho 3 recomendações para fazer. Na verdade, achei muito legal. Eu tenho 2 podcasts para indicar para vocês. Acho que ainda não foram ao ar, mas já comecem a ficar atentos. Que é o Palmas Backstage, feito pelo meu amigo, companheiro de sonoridade lá na Rádio FT, amigo Gabriel Dias. E também o Fala Calango, que é uma iniciativa dos alunos do curso de jornalismo. Então, muito saudosismo, uma história. E minha terceira indicação é para lojistas, pessoas, mulheres, principalmente, que trabalham no ramo da moda. E a Tami Cecim é uma styling, ela executa um trabalho muito legal nas redes sociais, ela ajuda lojistas a venderem, a montarem seus estoques, ela dá mentoria, então acho que é um trabalho legal de acompanhar. Eu não sou lojista, mas assim, é uma área de meu interesse e eu acho que ela oferece um conteúdo muito legal para quem venha se interessar por isso. Então, deixo aí minha indicação. Agora o Daniel. Então, gente, eu tenho 2 indicações. A primeira, aí, é em relação à Covid-19, já que esse foi o assunto que nós tratamos hoje nesse podcast, que é o site coronavírus.palmasto.gov.br. Lá estão informações sobre a situação da Covid-19 em Palmas. E nós temos lá, dividido por localidade, né, por quadra, por setor. E tem uma coisa bacana, que eu acho que inclusive deveria ser repetida em outros municípios, como Araguaína, Gurupi, que é o coronômetro, que é um cronômetro que o município desenvolveu para mostrar a situação hoje da Covid-19, da pandemia na capital hoje. Aí eles são divididos por faixas, né, por fases, fase vermelha de alerta máximo, fase laranja de alerta, fase amarela de controle ampliado e fase azul, que é a que nós estamos, segundo os dados do município, que é de controle moderado, né? E aí tem a fase normal controlado, que é a fase verde. Então, esse coronômetro, ele é interessante, porque ele mostra a realidade, né, levando em conta o número de casos da Covid-19 naquela cidade, no caso, na capital. E lá nós temos, só para deixar claro, nós temos 13.603 notificados, 5.000, nós temos aí quase 8.000 casos que estão acompanhando sem testagem na nossa cidade. Então, a gente sabe que, apesar de existir eu estar indicando essa fonte, que é a mais confiável, que é uma fonte oficial, a gente sabe que as subnotificações são uma realidade. Infelizmente, por não serem consideradas, a gente acaba tendo uma visão aqui um tanto limitada do que realmente é a situação. Mas, de qualquer forma, já é alguma coisa para a gente poder acompanhar esses dados. E eu queria também sugerir, gente, já que são tantas notícias ruins, eu vi a doutora Gabriela falando das mulheres, a questão psicológica, a gente também vai enfrentar e já está enfrentando uma pandemia relacionada a doenças e transtornos mentais. Então, assim, eu acho que a notícia positiva, que tanto é cobrada e que eu busco, sim, levar também lá no meu perfil no Twitter, no Danleles, e tem um Facebook, Felipe, que chama o lado bom das coisas. Eu acho maravilhoso. Então, assim, quando eu estou pilhadíssimo, que eu estou preocupado, já que eu vou lá e fico vendo. Tá anotando aqui já. Eu leio e releio várias vezes. Então, o nome é O Lado Bom das Coisas, e que traz notícias positivas. Por exemplo, como eu estava vendo essa mais cedo, de as onças terem retornado. Peraí, olha que bacana. As onças terem retornado para as passarelas do Pantanal. Como o parque está fechado, então as onças que tinham desaparecido voltaram para as passarelas. Então, assim, tem muita notícia boa lá que pode ser compartilhada e é um respiro, é um alento nesses dias difíceis que a gente está passando. Ai, que bom. Sim, só uma coisa, gente. Jaque, só uma coisa que eu acho que tem a ver com o que o Daniel falou, é em relação à questão do SUS, né? Porque, assim, a situação tá ruim, imagina se a gente não tivesse um SUS 100% gratuito. Imagina se não existisse no Brasil um sistema 100% em todos os municípios, um sistema que
ainda que tenha seus problemas, é público, é acessível, as pessoas têm aonde recorrer. Então, eu acho que a gente tem que dar uma defendida no SUS e defender os profissionais também que estão fazendo um trabalho muito importante. Ai, que massa, é isso. Temos que defender o SUS. E defender o isolamento social. Por exemplo, neste momento que a gente está gravando o episódio, são 9h41 da noite de sexta-feira, a minha vizinha está fazendo festa. Tive até um pouquinho de dificuldade no início. Meu Deus, tem que fechar a porta, tem que fazer tudo. Coloquei um efeito aqui no microfone para não captar o som ambiente. Mas é isso, gente. Vamos defender o isolamento social. Ainda é importante. Se você pode fazer o isolamento social, por exemplo, eu tenho que trabalhar, então não dá para seguir à risca. Mas o que a gente puder fazer, acho que é importante. E vamos nos despedir, né, dos nossos convidados. A gente vai terminar essa gravação aqui também agora. Depois, a Jaque, eu vamos fazer um pós depois. Vamos ter que gravar depois que a gente vai escolher o nome dessa capivarinha aqui. A gente esse processo está aberto ainda, então a gente vai fazer essa gravação depois. E é isso. Raya, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente aprendeu muito com você e fica o convite para futuros podcasts. Inclusive, já te convido para o Boto Fé Nesse Som quando você lançar o álbum. Muito obrigada, gente, por terem lembrado de mim. Eu acho que a gente fortalece, eu acredito que é um trabalho difícil. Essa questão da saúde mental, vamos tentar todo mundo em casa, mesmo que à distância, se conectar com as pessoas que a gente ama, fortalecer nossa saúde, tomar bastante vitamina C, tentar tomar sol, usar máscara, lavar a mão. E é isso, parabéns pelo podcast, gente, viu? Daniel, muito obrigado também pela sua participação. Com certeza nós vamos te chamar para mais participações, nem que seja com entrevista ou como convidado. Eu vou também deixar recomendação para seguirem o Daniel, vou deixar na descrição desse episódio o link para o Twitter do Daniel. É sempre importante, aquele Twitter que você acordou, vai lá. Você vai dormir, vai lá. Pausa no trabalho, vai lá no Twitter acessa o Twitter do Daniel. E Daniel, além das suas considerações finais, deixa uma mensagem, o que você quer falar de relevante, de importante, que você acha importante que seja falado agora nesse final. Primeiro eu quero agradecer, né, a Jaque, Felipe, muito obrigado pelo convite, também a oportunidade de conhecer aí a doutora Gabriela. Que nem eu falei, é uma cobertura que eu tenho feito de forma solitária, né? Nós temos aí esse colegiado importantíssimo de jornalistas desmentindo fake news, e eles se juntam aí, mesmo que virtualmente, mas eles estão dialogando. Eu tenho feito a cobertura mesmo de forma solitária, assim como alguns outros colegas jornalistas aqui do Tocantins também têm feito essa cobertura, especialmente no Twitter, né? Apresentado os dados, tentado simplificar ao máximo, tornar a linguagem objetiva e compreensível para que as pessoas estejam informadas e conscientes. E eu acho que é isso que eu queria encerrar minha fala. Vamos nos conscientizar, vamos nos informar, vamos, a partir das informações que a gente recebe, informações chegadas, verdadeiras, buscar conscientizar a nós mesmos e aquelas pessoas que estão próximas de nós. Então, acho que é o mais importante. Não é hora de relaxar. Nós estamos vivendo um momento difícil. A pandemia nunca foi tão preocupante no Tocantins como hoje. A gente está vendo ela se interiorizando, ela chegando às pessoas mais pobres, mais humildes, mais carentes. A gente está vendo ela chegando às populações negras. A gente está vendo ela chegando aos indígenas, aos quilombolas, às comunidades que já são marginalizadas, historicamente marginalizadas. Então não é hora da gente descuidar, é hora da gente seguir as recomendações, a gente tentar ficar em casa, né? Eu sei que é difícil, tem horas que dá vontade de você sair, de você aglomerar, tentar ficar em casa e buscar, né, ter esse controle emocional, buscar estar em contato com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, buscar orientá-las
tem um idoso na sua família, seu avô, sua avó, sua tia, sua mãe, liga para ela, vê se está tudo bem, vê se está tudo ok, se eles estão seguindo as recomendações, se existe alguém na sua família, no seu círculo de amigos que tem algum sintoma, que precisa, às vezes, de ajuda, e não é só a ajuda de ir para o médico, não, às vezes ela precisa de uma palavra de conforto, às vezes ela está se sentindo sozinha, ela está dentro de casa, às vezes dá uma ligadinha, fala com ela. Então, assim, e nesse momento é importantíssimo que, embora cada um da sua casa, a gente faça a nossa parte, para que a gente saia dessa, para que a gente possa enxergar isso, né? Que lá no horizonte a gente enxergar o momento que a gente vai finalmente se despedir dessa pandemia, ou ao menos diminuir os efeitos dela, essa tragédia que ela tem se tornado nas nossas vivências. Tá bom? É isso. Meu celular descarregou, entrei aqui pelo notebook, talvez meu áudio fique um pouco prejudicado, mas eu queria muito agradecer a participação e a aceitação, né, também, do Daniel e da Gabriela, por estarem contribuindo com a gente nesse podcast. A gente conversou muito, foi muito bacana poder trazer esse debate, poder conversar com outras pessoas sobre esse assunto e também entender e compreender, talvez, um pouco de como outros grupos estão vivendo e passando por essa pandemia. Eu, para finalizar e dar tchau, queria saber se você já tem manga, porque eu tô doida para atrás do pé de manga, entendeu? E é isso, gente. Um beijo. Daqui até a próxima, mais 15 dias para a gente se ver novamente. Fiquem com Deus e fiquem em casa, que é o mais importante. Um beijo. Na verdade, esse não era encerramento, a gente vai fazer outro encerramento, né? Mas agora vem uma vinhetinha e a gente vai fazer outro encerramento. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa aí. E estamos aqui. Precisando da gente, é só mandar mensagem. Eu digo mesmo. Mandem sugestões. Daniel, você falou algumas coisas. A Raia também. Ai, ai. A audiência do Rum Ai Ai Podcast, a gente prometeu e a gente vai anunciar o nome que vocês, nossos ouvintes, nossos interadores lá na rede social do Rum Ai Ai Podcast no Instagram, inclusive siga. A gente vai anunciar o nome da nossa capivara, a nossa menininha, aquela que vai estar sempre com a gente, fazendo seus próprios comentários, fazendo suas interações. Pode entrar, Rita, a Capibrava. Eu quero aplausos. Mais alto. E vê se não me irrita. É isso, gente. Está lançado o podcast Rum Ai Ai. Um beijo, Jaquei e Felipe Ramos. Bota pra torar! Ei, você aí! Tu mesmo! Tá chegando a festa mais bombada do Tocantins! É nessa sexta-feira, às 10 da noite, a festa de lançamento do podcast Rum Ai Ai. É isso mesmo, Rum Ai Ai. As DJ Delanoche e Jaquei comandam a festa. E ainda tem muito mais animação com o DJ BTF. Ô minha amiga, não perde não, viu? Vai ter forrozão, pisadinha, pagodão, bregadeira, tecnomelody, brega funk, pop e tudo o que você precisa ouvir para dançar em casa. Ai ai, a festa é nessa sexta-feira, dia 10 de julho, a partir das 22 horas no Zoom. Ingressos de graça no Simpla.
Se você perder, só você vai perder. Arrocha o Buriti, minha filha, e adquira logo o seu ingresso. Ai, ai, a festa. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom,